Boa tarde, graças a paz. Estamos aqui para mais um encontro, para falar do livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. E dessa feita nós vamos falar hoje no capítulo 19. E nós vamos falar sobre algo muito interessante, que são os pecados da língua. Tá? E durante algum tempo a gente vem já trabalhando esse livro, né? Nós estamos aqui trabalhando vários tipos de pecados que a gente tem advogados que estão sendo tolerados por cada um de nós, né? Então, quando a gente menciona, por exemplo, pecados intocáveis ou pecados aceitáveis, invariavelmente, geralmente as pessoas dizem logo, olha, você então deve estar falando de coisas como, por exemplo, a fofoca, né? E é interessante porque esse parece ser o primeiro pecado, né, do cristão que vem à mente. E isso nos leva a concluir então que certamente ele se trata de uma prática predominante entre nós, né? Ou seja, algo que nós continuamos tolerando nas nossas vidas. Mas, no entanto, irmãos, a ideia talvez mais difundida, né, aquela ideia mais crida por nós acerca da prática da fofoca é que ela está longe de ser um único pecado da língua. Veja, a gente tem vários pecados que envolvem a utilização da língua, né? Nessa categoria, por exemplo, nós temos que incluir aí a mentira, nós temos que falar das difamações, nós temos que lembrar das críticas, mesmo quando elas são verdadeiras, as palavras grosseiras, os insultos, o sarcasmo, a zombaria. Então nós temos que, na verdade, afirmar que qualquer conversa que humilhe alguém, seja a pessoa, né, de quem ou com quem estamos falando, nós acabamos incorrendo num pecado da língua. E a Bíblia ela está repleta de advertências, né, contra os pecados da língua. Um dos livros que mais fala sobre isso é o livro de Provérbios. Ali você tem pelo menos 60 dessas advertências. Você tem 60 preceitos que são ensinados acerca do cuidado que nós temos que ter com a nossa língua. Mas mais do que o livro de Provérbios, o próprio Jesus Cristo, não é? Ele avisou que nós prestaríamos conta de cada palavra frívola, ou seja, cada palavra inútil que nós proferirmos. Nós também não devemos nos esquecer do conhecimento, não é? Do conhecimento que nós temos ali do texto de Tiago, capítulo 3, que fala inclusive sobre os efeitos maléficos da língua. E Tiago trata isso com tamanha profundidade, tamanha seriedade, que ele iguala esses efeitos, né, da língua, esses pecados da língua, a um pequeno fogo que pode consumir toda uma floresta inteira, ou então um pequeno membro que pode contaminar todo o corpo. Mas quando nós falamos sobre pecados da língua, talvez um dos textos assim que mais nos sirva, não é, complementarmente a esses que nós citamos aqui, seja aquele que foi escrito pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 29, quando Paulo diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquela que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Vejam então que esse versículo ele é uma aplicação do ensino do apóstolo Paulo, que ele vem trabalhando ali no capítulo 4 de Efésios, sobre despir e revestir. E é exatamente isso que Paulo apresenta ali no capítulo 4, verso 22, não é? Ele ensina que nós devemos nos despir dos traços malignos da velha criatura, do velho homem, mas ao mesmo tempo vamos nos revestir prontamente dos traços agora de uma nova criatura, de um novo homem, não é? Que foi gerado em Cristo Jesus. Mas quando nós ainda avaliamos esse texto de Efésios capítulo 4, verso 29, nós observamos que não devemos permitir que nenhuma conversa corrupta, não é, maligna, saia da nossa boca. E vejam que essa conversa, então, ela não se limita a palavrões e apenas a obscenidades. Ela inclui todos os tipos de conversas negativas, não é, que nós falamos aqui, que nós mencionamos. Mas perceba a proibição absoluta do apóstolo Paulo. Não saia nenhum tipo de palavra destruidora da vossa boca. Nenhuma sequer, diz o apóstolo Paulo. Isso significa, irmãos, nada de fofoca, nada de sarcasmo, nada de críticas, não é? Ainda que haja algum fundo de verdade, nada de palavras grosseiras,
Perceba que todas essas conversações malignas que geralmente destroem a outra pessoa, elas precisam estar fora das nossas conversações. Veja que se fosse de fato assim, imagine como é que a igreja não seria, não é? Se todos nós praticássemos esse ideal que nos é ensinado principalmente pelo Senhor Jesus, certamente a igreja seria muito diferente, irmãos. Então, quando nós estudamos os pecados da língua, nós precisamos começar por aquele que vem primeiro à nossa mente. E aí, geralmente, o que vem primeiro à nossa mente é a fofoca. E o que é fofocar? Fofocar é espalhar comentários desfavoráveis, né, sobre alguém, mesmo que talvez essas coisas até sejam verdadeiras. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que geralmente a fofoca ela é baseada em quê? Em rumores. O que torna o pecado ainda pior. Uma outra coisa em relação à fofoca é que parece que fofocar alimenta o nosso ego pecador. Especialmente quando o comentário que nós passamos adiante é um comentário negativo. Ou quando nós falamos do defeito de uma outra pessoa e isso nos faz sentir melhores. Então, em algumas ocasiões, nós revestimos a fofoca, inclusive, com uma áurea de santidade. Nós até dizemos, olha, estou falando isso porque eu quero que vocês orem por essa situação. Olha, meu irmão, eu estou te contando tal coisa porque, na verdade, eu estou te contando que é para a gente orar, né? Então, se a gente descobre algo negativo em alguém, logicamente que nós devemos orar por essa situação. Mas nós devemos reter a nossa língua para nunca espalharmos uma conversa nociva. Mas perceba que o apóstolo Paulo, ainda em Efésios capítulo 4, verso 29, além de falar que tipo de conversa nós precisamos abandonar, ele nos ensina também sobre aquilo que nós devemos conversar, ou seja, aquilo que deve habitar na nossa língua. E Paulo diz que nós devemos conversar apenas sobre aquelas coisas que edificam, não é? Que traz graça àquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, quando nós formos tentados a fofocar, nós temos que fazer algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta básica. O que eu vou dizer irá destruir ou vai edificar a pessoa que vai ouvir? E principalmente aquela sobre quem eu vou falar. Mas veja que o próximo, né, bem próximo ao pecado da fofoca, nós encontramos também o pecado da difamação. Então uma coisa vai puxando a outra, né? E o que é difamar? Difamar é dizer falsidades ou criar distorções que prejudicam a reputação de alguém. Então deixa eu dar um exemplo muito simples disso. No mês de novembro agora, né, era no mês de outubro, mas isso foi prorrogado, né, pelo governo, pelo Supremo Tribunal. Nós em novembro iremos mais uma vez às urnas, vamos votar. Vocês já perceberam como é que são feitas as campanhas políticas? Né? A gente vê com extrema notoriedade a difamação de um candidato para com o outro. Então um candidato ele vai atribuir ao seu adversário uma postura baseada em afirmações muitas vezes fora de contexto, fatos isolados que aconteceram lá no passado, coisas que ficaram lá para trás. E vejam que então as afirmações desse gênero têm o objetivo claro de criar o quê? Uma imagem falsa, de destruir a reputação daquele que é o seu inimigo político, do outro, da outra pessoa. Mas logicamente que os cristãos não caluniam, não é? Será que os crentes caluniam? Lógico que sim, irmãos. E nós fazemos isso de várias formas, infelizmente. Nós caluniamos ao atribuir motivações erradas a alguém, mesmo sendo incapazes de olhar os seus corações ou de saber as suas circunstâncias de ordem particular. Nós caluniamos quando afirmamos que o outro não é um cristão de verdade, porque ele não segue as mesmas orientações espirituais, não tem as minhas mesmas práticas, não é? as mesmas atividades que eu tenho. Nós caluniamos quando distorcemos a posição de alguém sobre um determinado assunto, sem sabermos de fato qual é a posição daquela pessoa, sem sabermos de fato qual é a verdade. Nós caluniamos ao dar proporção exagerada aos pecados de alguém, fazendo com que essa pessoa pareça mais má, mais pecadora do que realmente ela é. Então veja, a fofoca geralmente é motivada pelo desejo de parecer melhor do que o outro. No mundo dos negócios, isso é chamado de esfaquear pelas costas, ou subir a escada corporativa à custa dos outros.
Eu me lembro que quando nós fizemos aquela exposição no livro de Eclesiastes, um dos assuntos que nós abordamos, não é? Quando nós olhamos o mal disseminado no mundo, é exatamente esse. Essa é a característica do homem ímpio. Mas muitas vezes, e infelizmente também, é aquilo que ainda caracteriza a vida de um cristão. Então os cristãos, eles agem assim muitas vezes. Meus irmãos, membros de organizações cristãs, membros de igrejas, líderes de igrejas, muitas vezes procuram levar vantagem por meio da calúnia. Que é um outro problema. Calúnia é, na verdade, mentir. E claro que existem outras formas de mentira. Geralmente nós entendemos a mentira como uma afirmação falsa e provavelmente a maioria de nós evita esse tipo de conversa. Mas vocês já pensaram que nós também mentimos quando nós exageramos, quando não dizemos toda a verdade, ou quando proferimos aquela mentirinha branca, ou seja, uma mentirinha que a gente acha que não vai fazer mal absolutamente a ninguém? Não importa a forma, irmãos. A mentira revela a intenção de enganar. Então, um bom teste que nós precisamos fazer diante disso é: isso é verdade? Precisamos perguntar, isso é verdade? Uma outra coisa que nós falamos quando falamos sobre pecados da língua é a crítica. E criticar é fazer comentários negativos que talvez sejam verdadeiros, mas que muitas vezes não precisam ser ditos. Por exemplo, eu não preciso estar o tempo todo dizendo a uma determinada pessoa: olha, rapaz, larga de ser preguiçoso. Ou então aquela pessoa vive lá no meio da televisão, vive na frente da televisão. Ou então, olha, aquela moça ali não vai bem nos seus estudos. Perceba que antes da gente fazer esse tipo de comentário, seja comentários dessa natureza, nós devemos nos perguntar: o que eu vou dizer é agradável? Em segundo lugar, o que eu vou dizer é necessário? Em terceiro lugar, nesse caso, precisa mesmo ser dito? Então veja, nós não pecamos apenas quando as nossas conversas, não é? Quando nós tecemos conversas sobre os outros, mas também quando nós conversamos com os outros. E percebam que esse tipo de conversa maldosa inclui palavras ásperas, sarcasmo, insultos, desdém. E veja que então o denominador comum em todas as formas de conversa nociva é o quê? É a nossa busca por destruir, humilhar e magoar a outra pessoa. Não há um outro foco, não há um outro alvo. Esse é o alvo. É uma conversa resultante de impaciência, de raiva. Jesus vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio. E esse é o ponto, irmãos. Os pecados da língua, eles têm uma raiz muito mais profunda. O verdadeiro problema da língua está onde? No coração. Por trás de toda fofoca, calúnia, crítica, insulto, sarcasmo, existe um coração pecador. A língua não passa de um mero instrumento que revela aquilo que está lá no mais profundo do coração do ser humano. Então o que nós deveríamos fazer? Exatamente como aquilo que o próprio Jerry, né, adotou para a sua vida. O autor aqui. Aplicar Efésios, principalmente Efésios capítulo 29, à sua vida. Agora, quando nós fazemos essa aplicação, não é? Onde Paulo diz: olha, não saia nenhuma palavra destrutiva, mas aquela que tem que ser boa, aquela que vai trazer graça, não é? Nós precisamos entender que nós muitas vezes não vamos conseguir fazer isso de uma maneira perfeita. Hora ou outra, nós vamos ainda abrir a nossa boca e falar mal de alguém. Mas nós precisamos trazer à nossa memória esses textos da Escritura, que são princípios importantes e que vão nos ajudar a nos lembrar que isso é pecado e refrear, inclusive, nos trazendo um autocontrole. Nós precisamos ter um autocontrole, como, por exemplo, quando Davi orou lá no Salmo 19, verso 14. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha, meu Redentor. Perceba que Davi não estava preocupado apenas com as suas palavras. É muito claro o texto para nós. Os pensamentos de Davi eram levados ao mais profundo do seu coração. Ele estava preocupado principalmente com o quê? Com o seu coração, irmãos. Então nós precisamos utilizar a Escritura como uma diretriz, não é? Buscar aplicar esses ensinos aos nossos pensamentos, aos nossos corações, para que nós tenhamos um autocontrole acerca das nossas conversas.
para que nenhum pensamento destruidor saia do nosso coração e seja verbalizado pela nossa boca, e aí não edifique, mas cause um mal para as outras pessoas. Perceba que se nós quisermos de fato nos revestir da nova criatura, feitos à imagem e semelhança de Deus, com verdadeira justiça, santidade, nós precisamos usar a Escritura Sagrada. Porque ela é a nossa única regra de fé e prática. É ela que contém os princípios norteadores para a nossa vida, inclusive para controlar a nossa língua. Então eu peço a você que você reflita por algum tempo, não é? Nas conversações que você vem mantendo, normalmente com as outras pessoas. Fofoca, críticas, não é? Talvez a sua impaciência, talvez uma fúria descomedida, não é? E aí você vai proferindo palavras grosseiras que humilham, que magoam. A pergunta também é: quem é o alvo da sua raiva, da sua fúria? Pergunte, por exemplo, isso aos seus amigos. Talvez você seja alguém casado. Pergunte isso para sua esposa. Pergunte isso talvez para os seus filhos mais velhos. Mas lembre-se de um princípio importante. Nós estamos falando de um pecado real, que na maioria das vezes é tolerado por nós. E lembre-se que o gênero de conversa que discutimos, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre críticas, sobre fofoca, sobre desdém, não é? Sobre mentira, é algo que até pode ser aceitável diante dos nossos olhos, mas não é aceitável de forma alguma diante dos olhos de Deus, porque realmente é pecado. Então, se você é alguém que tem praticado esse tipo de coisa, não é? Se você tem de fato soltado a sua língua, eu peço a você que você se arrependa desse pecado, que você ouça a instrução da palavra de Deus. Você se lembre daquilo que o próprio Jesus nos diz: de cada palavra frívola que sai da nossa boca, nós daremos conta lá no dia do juízo. Arrependa-se desse pecado, tenha um domínio próprio sobre você e fale coisas, não é? Você é alguém que foi renovado espiritualmente, então fale coisas espirituais, coisas que vão trazer benefício e graça para aqueles que estarão junto a você. Que Deus te abençoe, que você possa refletir profundamente sobre esse tema. Um grande abraço.